Você já teve aquela sensação estranha, quase arrepiante, ao jogar um jogo antigo? Daqueles com gráficos quadradões, texturas borradas e movimento meio travado? Pois é, o que para muitos parece ultrapassado, para outros é uma verdadeira obra de arte. Mas e se eu te dissesse que esses visuais parecidos com o de PlayStation 1 e PlayStation 2 estão mais vivos do que nunca e são, na verdade, o segredo por trás de alguns dos jogos mais intensos e perturbadores da atualidade? Hoje você vai entender porque os gráficos low poly dos anos 90 a 2000 estão conquistando cada vez mais jogadores e como eles conseguem ser mais assustadores, mais emocionantes e, acredite se quiser, mais interessantes do que os jogos ultra realistas de hoje em dia. Vamos voltar no tempo. Era o final dos anos 90, começo dos anos 2000, e os jogos estavam finalmente entrando no mundo 3D, mas ainda eram limitados pela tecnologia da época. O resultado? Ambientes com neblina densa para esconder os erros de renderização, texturas granuladas e personagens com olhos vazios. Mas o que era limitação técnica acabou criando uma atmosfera única. Pense em jogos como Silent Hill, Resident Evil ou Clock Tower 3. Esses visuais imperfeitos, cheios de ruídos, sombras mal definidas, deixavam tudo com um ar mais sinistro. Como se estivéssemos presos num pesadelo digital, onde nada é muito claro. E isso, meu amigo, mexe com o nosso psicológico. Hoje em dia, muitos desenvolvedores independentes entenderam esse efeito e usam esses gráficos de forma intencional para criar experiências que não seriam possíveis com realismo extremo. É aqui que entra o estúdio Puppet Combo. Eles não estão fazendo só jogos, estão invocando pesadelos, inspirados em filmes de terror trash dos anos 80 e na estética PS1. Seus jogos parecem fita VHS amaldiçoadas que você encontra no fundo de um porão empoeirado. Jogos como Doom Massacre, Murder House e Stay of the House não economizam no horror psicológico. A câmera trêmula, o grão da imagem, os sons distorcidos e a sensação constante de estar sendo observado. Você não joga esses games, você sobrevive a eles. E justamente por eles terem esse visual feio, entre aspas, que eles se tornam tão reais. Seu cérebro tenta preencher as lacunas deixadas pelo gráfico rudimentares, e nisso ele cria monstros ainda piores do que os que aparecem na tela. E tem mais, esse estilo visual permite uma liberdade criativa que jogos realistas simplesmente não conseguem bancar. Com menos foco em gráficos hiper detalhados, os desenvolvedores podem se encontrar em histórias mais bizarras, jogabilidade mais ousada e experiências mais imersivas. Quer exemplos? Bloodwash, um jogo sobre uma lavanderia noturna e um serial killer. Paratopic, um pesadelo surreal em primeira pessoa cheio de cortes bruscos e diálogos fragmentados. Fear and Hunger, acho que é assim, não sei falar, que mistura gráficos retrô com temas adultos e sombrios, criando um clima opressivo. Esses jogos fazem o que os AAA evitam, te colocam no desconforto, e é exatamente isso que os torna inesquecíveis. E no fim das contas, os gráficos estilos PS1 e PS2 não são só nostalgia, eles são uma linguagem, uma maneira de contar histórias que vão direto ao subconsciente. Enquanto o mundo dos games caminha cada vez mais para resolução 4K, Ray Tracing, realismo absurdo, uma legião de fãs e desenvolvedores continua voltando aos polígonos toscos e texturas baixas, e ao medo que só aquele visual old school consegue causar. Então na próxima vez que você disser que um jogo tem gráfico feio, apenas sorria. Talvez ainda não esteja preparado para encarar os horrores que os jogos escondem por trás da simplicidade. No fim das contas, talvez o verdadeiro terror não esteja nos gráficos hiperrealistas ou nas engines milionárias. Talvez ele esteja naquilo que a gente não vê, rostos borrados, nos cenários distorcidos, nas sombras que nossa mente completa sozinha. Jogos estilo PS1 e PS2 não precisam te mostrar um monstro com clareza, eles deixam que você sinta um monstro, eles cutucam aquela parte da sua cabeça que lembra o medo de antigamente, a sensação de assistir uma fita VHS velha no escuro, ou de explorar um lugar silencioso, onde o som da sua própria respiração parece errado demais. Estúdios como Puppet Combo entenderam isso e estão resgatando uma era onde o medo era mais psicológico do que visual, onde a gente jogava com o coração acelerado, mesmo sem saber direito o que estava olhando. Então a próxima vez que alguém disser que um jogo tem gráfico feio e é ruim, mostra esse vídeo pra pessoa. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like, comenta aqui embaixo qual jogo estilo mais PS1 te marcou. Se inscreva no canal, que aqui a nostalgia sempre vem com um pitado de terror, ou humor também.
passando pra avisar que deu muito trabalho editar esse vídeo, com os efeitos 3D e, bom, deu muito trabalho, porque eu tive que editar, fazer roteiro e tudo. Então, dá uma apoiada, dá uma engajada nesse vídeo aqui, porque mais pra frente vai ter mais coisas nesse estilo, ou melhores. A comida está pronta, jantar agora tem feijoada. Comprei feijoada, pão e mortadela.